aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um dossiê daqueles. E, gente do céu, como explicar pra vocês o tema do vídeo de hoje? Bom, eu dividi aqui em 4 partes. E eu quero começar trazendo pra vocês uma baita confusão que aconteceu ao longo do dia de ontem, que serve como diagnóstico sobre o que se passa na esquerda brasileira. Ela não tá 100% unida. Ela tem grupos, bem delimitados que você consegue identificar e eles brigaram ontem. E eu quero comentar sobre isso, trazer algumas coisinhas que vão nos conectar ao segundo tema do vídeo de hoje. Por quê? O consórcio soltou algumas notas interessantes, uma análise bem ponderada do momento, mostrando as dificuldades que o Lula tem para falar para fora da bolha e como essa dificuldade é basicamente intransponível, de modo que se o Lula tentar sair da linha para agradar o centro, a centro-direita, ele vai perder uma própria base da esquerda que está cada vez mais radical, o que até se conecta com o editorial do Estadão, comentamos no vídeo ontem, que repercutiu bastante, quero falar rapidamente sobre isso. Enfim, o segundo tema é muito interessante e nos conecta ao terceiro. Venham falando sobre a mudança de ares, eu acho que isso está começando a ficar um pouco perceptível, e nas mais diversas áreas. Assim, a própria imprensa mudando, o comportamento, a própria esquerda, as brigas estão ficando mais acaloradas. E agora não é a vez do Estadão, agora foi a vez da Folha de São Paulo me soltar uma nota que faz uma análise jurídica do caso Bolsonaro, que sai mostrando tintim por tintim tudo que vem sendo feito contra Bolsonaro, que no passado a esquerda gritava, esperneava, se jogava no chão, falava: meu Deus, cadê o Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico? Temos que falar sobre isso na luz de mais algumas notícias que saíram ao longo do dia de ontem para arrematar tudo. Eu espero ter tempo no quarto e último tema para a gente fazer algumas comparações entre Dilma e o Jair, olhando o agora, um futuro próximo e 2026. Vem comigo que eu te garanto, tem muita coisa interessante para a gente comentar. E vejam só, quero começar trazendo umas notícias sobre Dino, segurança pública, vocês vão entender por que nada é aleatório nesses vídeos, e vai fazer um pouco de sentido mais lá na frente, só que vejam só. Integrante do governo vem como imprudente a fala de Dino sobre o Supremo. O Dino, ele vem demonstrando que a grande preocupação dele é com ele mesmo. Porque enquanto se fala de justiça e segurança pública, principalmente segurança pública, o país vive um estado calamitoso. Está todo mundo criticando. As próprias pesquisas vêm mostrando que é o setor que a população está mais preocupada. Mas, o que é que o Dino está preocupado? Bom, integrante do governo virou como imprudente a fala do ministro da Justiça ao Globo, que disse que jamais voltaria à política caso fosse indicado para a vaga da Rosa Weber no Supremo. A avaliação entre governistas é que a afirmação de Dino ocorre em um momento inadequado, quando Dilma está no hospital, se recuperando da sua cirurgia, e aí os petistas enxergam isso como uma certa pressão nas falas do Dino, com o intuito de efetivar sua indicação. Porque tem muita gente falando: não, Lula, se tu indicar ele vai pra lá, ficar uns anozinhos e vai sair de lá pra tentar ser candidato à política. Então não vai adiantar em nada e vai disputar a gente do PT. E o Dino não tá no PT, o Dino tá no PSB. Petistas receberam essa afirmação como uma promessa vazia e como um movimento que demonstra como a disputa ainda não está definida, e com o argumento de que se já tivesse escolhido, não precisaria se comprometer em não retornar à política. E aí diz que o Messias é o nome do PT. E aí essa vem sendo a preocupação dos últimos dias. É essa. Só se fala nisso. Até Bolsonaro meio que já deu uma desaparecida, mas o real objeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a segurança pública, vem sendo deixado totalmente de lado pelos governistas, não pelo consórcio. Escalada da violência na Bahia pressiona o PT e cúpula do partido lança o famoso fogo amigo contra Dino. A própria imprensa brasileira vem começando a tratar o tema segurança pública com uma forma mais intensa, repetitiva, reiterada. Todo dia agora tá saindo a noticiazinha: olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. E o debate saiu da imprensa e foi para as redes sociais. E a gente já vai chegar lá, Com o ministro da Justiça, cotado para assumir a vaga no Supremo, aumentou a disputa dentro do governo para tentar convencer Lula a fragmentar a estrutura do ministério. Bahia tem mais de 70 óbitos em ações policiais. Caetano Veloso pede socorro ao Papa. Só voltou a chamar o Batman, mas tá ali. O Caetano Veloso, músico nascido na cidade, entregou ao Papa uma carta em que revela estar assustado
com o aumento da insegurança na Bahia e também no Rio de Janeiro, onde ele mora. Vejam só, quem poderia imaginar. É um problema que nem a esquerda mais consegue esconder. E as críticas estão aumentando. E aí a gente chega no dia de ontem. Vejam essas duas notas. E a gente vai ver uns tweets. E essas notas vão ficar muito claras do que está acontecendo. Dino reclama de críticas sobre segurança pública. Injustos ataques. O ministro da Justiça e o governo Lula têm sido criticados, sobretudo, sobre a escalada da violência na Bahia. No dia de ontem, o Flávio Dino escreveu um texto, aquele textão chato, que ninguém lê. Ninguém lê. Ele mostra o que ele fez, o que o ministério fez em nome da segurança pública. E ninguém ligou. E, obviamente, se ele fez esse texto, não é porque ele está sendo cobrado pela direita. Eu não acho nem que é porque ele está sendo cobrado pelo consórcio. O consórcio passa pano. O Dino fez isso porque a esquerda tá feroz, tá nervosa. E aí a nota abaixo complementa: quem é Ricardo Capelli? O cotado para o posto de Dino que bloqueia quem o critica nas redes. Olha só. Olha o que o Estadão diz, quem o critica, não é quem ataca. Você criticou o cara te bloqueia. O que tá acontecendo nesse país? E aí você acha, será que o Capelli está bloqueando pessoas de direita? Não, gente. Não. E é disso que a gente tem que comentar um pouquinho. Margem Equatorial. Qual a confusão? Os identitários, progressistas, wokes, alinhados à agenda globalista, alinhados à agenda imperialista, turma do arco-íris, turma da diversidade, sei lá. Qual o nome mais utilizar? Mas tentando colocar aqui para vocês os mais diversos termos possíveis. Essa turma, ela não bate 100% as ideias com comunistas, marxistas, PT raiz, esquerda raiz, sei lá, né? A esquerda alinhada ao Foro de São Paulo, a esquerda pró-Eurásia. Então tem esses dois grupos. Na verdade tem mais do que dois grupos, mas esses dois grupos, tá mais do que claro que eles estão cada dia mais rachados. Estão cada dia mais descontentes um com o outro. O Capelli, ele faz parte da esquerda mais raiz. O Gregório do Vivier, ele faz parte da esquerda progressista, vamos falar assim. Então, isso vem acontecendo, eu falei a margem equatorial, nem me aprofundei mais, mas são vários episódios que aconteceram ao longo desses 9 meses já completos, onde o Lula toma uma decisão que ou ele desagrada um lado ou ele desagrada o outro. O Lula não consegue, em nenhuma decisão mais, agradar ambos os lados da sua militância. Não vai. O último embate grande, que a confusão cresceu, o último embate antes desse, entre esses dois grupos, foi indicação, vem sendo essa indicação para a Suprema Corte, onde essa ala mais globalista, esquerda progressista, identitária, quer porque quer uma ministra, mulher, negra, e a outra fala não, que não é assim, etc, e tudo mais, e vem acusando a ala progressista de ter apoio das ONGs internacionais, que isso e aquilo outro. Isso, inclusive, gerou um embate entre nomes históricos do petismo, tipo o Leonardo Atush, que é o chefão do Brasil 247, falando que ele foi... O Gregório do Vivier tentou cancelá-lo, um absurdo, e aí vem essa briguinha. E aí, no dia de ontem, essa turma começou a subir o tom contra a segurança pública, falando que é um absurdo, e por isso que o Flávio Dino desceu do tamanho para dar uma resposta. E o Capelli também. O Capelli fez vários tweets ontem, entrou em embates, foi criticado e começou a bloquear várias pessoas da esquerda. Você vê ali, ó, Cecília Oliveira. Aqui também, bom dia. Ela está, inclusive, compartilhando RT no Thiago Amparo, que a gente já fala dele. E o Gregório do Vivier fala, ó, sim, o provável futuro ministro da Justiça começou bem, bloqueando todo mundo que criticou a violência policial. Aí tá ali, ó, Thiago Amparo. Bom dia para quem foi bloqueado pelo futuro ministro da Justiça de um governo progressista por ter criticado fala com apologia à violência policial. Vocês vão ver que fala foi essa. Vocês verão. O Jones Manuel, que é de esquerda, fala: Ricardo Capelli, para quem não lembra, era um dos maiores defensores do Vilas Boas e do mito das Forças Armadas profissionais que não se metem em política. Passou anos como porta-voz de milico. Agora virou porta-voz da corporação policial. Aí volta aqui, ó, outro, Douglas Becchior, o futuro possível
torço que não. Ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Capelli, também me bloqueou, como fez com Cecília e Thiago Amparo, por termos feito críticas às suas declarações de apologia à violência na Bahia, blá blá blá. Republicano ele, hein? Lembre o que ele disse. Aí o Thiago Amparo volta. O que tem em comum entre eu, Cecília e o Belchior? Bom, para que o secretário executivo dos Ministérios da Justiça nos bloqueie. Dica 1. Não tem na Suprema Corte. 2. É o que mais tem entre os óbitos pela polícia. Então, o Thiago Amparo dá a entender que a cor, não sei, né? Acho que que tem algo a ver com cor de pele. Tá falando que ele deixou no ar que o Capelli é meio preconceituoso, né? Sei que vocês estão me entendendo. Aí, o porta-voz do petismo no Twitter, né, o jornalista Renato Souza, ele reverbera: Thiago Amparo, doutor em Direito, especialista em Direitos Humanos, bloqueado no Twitter pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Capelli, após criticar a violência policial. Tá todo mundo comentando. Foi a briga ontem. É que eu só peguei alguns tweets dos peixes grandes. E os bagrinhos, nossa senhora, né? Foi troca de acusações para todos os lados. Aí eu fui tentar entender o que é que o Capelli falou que deixou a esquerda identitária. Vou chamar daqui pro final do vídeo identitária, mas ela é identitária, globalista, woke e tudo mais. A identitária deixou a turma tão revoltada. Esse tweet aqui. Luca França. A posição do Capelli sobre segurança pública é profundamente retrógrada e apenas tende a colocar o nosso povo na mira. É preciso o enfrentamento ao preconceito nas corporações, mas para Capelli, esse debate é um debate, entre aspas, identitário. Olha como esta palavrinha está começando a aparecer agora, né, no vocabulário, nas discussões de rede social, também no consórcio, como eu venho mostrando para vocês. É uma palavra que eu venho tentando trazer em vídeo, né? Tentar falar, ó, pessoal, também é chamado assim, o que seria esse movimento? A gente vem tentando comentar, trazer essa palavra para o vocabulário, acho que desde o final do ano passado. Mas vamos continuar. Veja essa postagem, que aqui mostra, eu acho que muito bem essa tensão entre os dois lados da esquerda. Esse rapaz aqui, acho que ele até poderia... Não seria difícil para ele falar que ele é da turma identitária, porque ele é um cara da diversidade. Ele ontem estava até defendendo nas suas postagens o Eduardo Leite, fazendo piada. Falou, pô, eu sei como é ser o Eduardo Leite, ele não pode curtir muito a festa. Estava na festa de Ivete Sangalo, né? Com aquela tragédia lá no sul do país, mas tá assim meio, né, recluso, sem querer se soltar demais. Ele falou, eu sei como é isso. Sei como é... Tem que ficar preso assim, né? Pra sua família não saber. Vocês estão me entendendo. E aí a Mônica Bergamo faz lá um post, né? Diante de um número que divulguei da PM que faz isso, que aquilo outro. Meu Deus, que absurdo. Olha o que está acontecendo. E que a segurança não está nas prioridades do país. Recebi mensagem do tipo, do Tarcísio você não fala? Aos fatos, então de forma objetiva. E ela sai, né, falando um monte de besteira. O perfil diz que pode ir lá conferir para ver se não é um perfil de esquerda. Ele fala assim, ó. Eu achava que era história da extrema-direita quando falavam que muitos da esquerda defendiam bandidos. Mas depois da fala do Capelli contra a turma do mal, eu vi que... nem falei da fala do Capelli. Vi que é verdade. Muitos da esquerda defendendo, né, gente do mal contra a polícia me choca. Não sou essa esquerda. Já não bastasse os identitários, olha a palavrinha de novo, agora os especialistas em segurança pública achando que esse tema é fácil e que os traficantes são vítimas. Agora tem a cara de pau querendo ensinar Dina e Capelli. Falar no conforto do quarto, aí sim é fácil. A extrema-direita agradece a burrice. Então, a esquerda raiz está preocupada com a esquerda identitária, que está criticando um monte de maluquice, e tá dando de mão beijada pra extrema-direita todo esse discurso. Mas nem falei, a gente passou por cima. Eu me empolguei com a palavra identitária. Olha qual foi o discurso polêmico do Capelli. Devemos apoiar as nossas polícias. Eu não vou discordar disso. Acho que tem que apoiar sim a polícia. Punindo os extremistas e reduzindo a letalidade. Acho que isso ninguém vai ser contra. São homens e mulheres que deixam suas famílias em casa para proteger as nossas famílias.
todos os dias. Eu concordo. O que ameaça a segurança pública é o fortalecimento das organizações criminosas. Eu meio que concordo com o Capelli. Eu acho que a turma da segurança pública é exatamente a turma do mal. Eu acho sim que a polícia sai de casa para proteger a família dos outros. Todos os dias, homens e mulheres. Gente, o que é que tem de mais nessa fala? Eu não consigo entender o que tem de mais nessa fala. Vocês estão entendendo o nível de radicalismo que essa esquerda identitária tá levando o país? Isso gerou um racha. Gerou um racha que um cara de esquerda... Agora vocês estão entendendo porque o cara de esquerda falou, né? Cara, eu achava que era maluquice. Quando a turma da direita falava que tinha gente que defendia bandido. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. E aí, eu acho que também cabe à direita entender esse momento. Pra tirar proveito. Tirar proveito e mostrar pras pessoas. Falar, cara, da mesma forma que você tá percebendo que muita coisa que a gente falava não era maluquice, vem aqui pra te mostrar outras coisas. Deixa eu te mostrar o espantalho. Sabe, as mentiras que te contaram. E ontem teve também uma confusão, aqui só vou falar rápido, lá no evento do pessoal, que elegeu até a chapa do Boulos. Gostei muito desse comentário aqui do Amazônia Azul. Esse foi o partido que entrou judicialmente e conseguiu impedir o projeto da Ferrogrão. Tem mais força que os 300 deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio. E esses posts anteriores, esse daqui, é em homenagem à turma que diz, né? Parem! Não critiquem a direita? Vocês já viram a esquerda brigar em público? A esquerda nunca faz isso? Nunca faz, né? Nunca. Quem diz isso pode ver. Toda vez que alguém vem com esse papo de unir a direita é porque aprontou alguma coisa. A direita tá unida. Sempre teve. E aí, olha lá. Sai um texto na Folha de São Paulo que já tinha chamado minha atenção. Só que chamou ainda mais atenção por quê? Por quê, sim, né? Porque a esquerda... Porque a esquerda utilizou o texto da Folha de São Paulo para bater na própria esquerda. E eu tô falando aqui do Brasil 247. Eles pegaram o texto da Folha de São Paulo, deram destaque para reclamar de uma parcela da esquerda que tá junto a eles brigando pelo poder. Sei lá, você pensa aí na dita direita brasileira, onde você tinha o MBL, junto com a turma Nando Moura, Gentili, aí você tinha os liberais tentando almejar o poder, a terceira via, que segundo o consórcio é da direita, os lavajatistas com seu projetinho de poder, e você tinha os conservadores, com Bolsonaro. Então, você consegue... Eu acho que a direita, ela não é que ela tá brigando, ela não briga porque as coisas estão bem claras, todo mundo sabe quem é quem. Os conservadores não se iludem com a terceira via de jeito nenhum. A briga é entre eles, terceira via, Chico Linguiça, Nando Moura, para ver se eles se entendem e conseguem formar uma chapa única. No lado dos conservadores, a coisa tá bem delimitada, o pessoal tá bem convicto dos seus ideários. Só que na esquerda não. Ele só tem um candidato, que é o Lula. Então a briga é pelo coração do Lula. De um lado, os identitários, do outro lado, a esquerda raiz. E essa briga, cada dia que passa, se intensifica. E tá ali, ó. Identitarismo trava a aproximação da esquerda com evangélicos. A esquerda raiz está culpando o fracasso do governo Lula de falar para fora da bolha. A esquerda identitária. Muito radical. E vamos dar uma olhada nessa nota aí na Folha de São Paulo. Essa daqui, ó. Uma longa nota, interessante. Traz alguns nomes que eu vejo no Twitter, vez ou outra. Tem até um nome que já brigou com o Felipe Neto certa vez. Brigou porque fez uma pergunta. E foi ofendido assim de uma forma absurda pelo Felipe Neto. Esquerda ainda pena com evangélicos e identitarismo é visto como barreira. Na noite do primeiro turno de 2022, quando já estava claro que Lula não tinha ido tão bem quanto esperado, Walter Pinheiro foi à internet dar um recado para toda a esquerda brasileira. Vocês vão chamar nós, os líderes evangélicos, para conversar de verdade ou vou continuar usando sua figura de Henrique Vieira como um totem? Postou o pastor da Igreja Progressista, Bethesda. Vocês não vão vencer o bolsonarismo sem nós. Recado dado, mas para os especialistas dentro e fora dos templos, ainda tem chão até o campo assimilar plenamente a advertência para reconstruir pontes com segmento dinamitadas após 2 movimentos chifópagos. Eu não sabia o que era chifópagos. Chifópagos são gêmeos que estão colados um no outro. Então, são 2 movimentos de gêmeos. Um movimento é a ascensão da luta identitária entre progressistas, né? Essa agenda colou na esquerda.
É o que a esquerda virou hoje. E do outro lado, o conservadorismo ficou, né, arraigado, preso nos templos. Mas era óbvio, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Passado o sufoco eleitoral, é um clima de cabra cega que a esquerda tateia diante do azedume que se instalou contra ela em boa parte dos evangélicos, outrora mais simpática em seus candidatos. A dificuldade crônica em lidar com parcelas historicamente refratárias à retórica progressista persiste em outras redondezas, como segurança pública e agronegócio. Não só os evangélicos têm uma rejeição ao petismo, como segurança pública e o agro. Segurança pública. Essa aí tá de mão beijada para a direita. Não ajuda a dissipar essa desconfiança atitudes como Lula levar o Stedley para sua viagem lá para o País Vermelho, que tem o agronegócio tem ranço do MST. Ou Lula falar que havia alguns fascistas na AgriShow, a maior feira de agro no país. Isso não ajuda, Lula. Também já insinuou que policial não é gente. Gafe da campanha pela qual se desculpou é gafe, né? O Lula só comete gafes. E seu governo pouco avança para construir uma pauta positiva na área de segurança. Acho que desde o início do ano, né, estamos falando da necessidade de começarmos a discutir um projeto de país. Porque a esquerda está perdida. Perdida. Não tem nada em segurança pública. Olha a quantidade de textos, olha a quantidade de pessoas que todos os dias estão cobrando algum tipo de iniciativa, algum tipo de marca do governo, o que é que vai ser feito para a segurança pública. Gente, as pessoas estão desesperadas. As pessoas querem alguém que apresente um sonho ou o fim de um medo. Ou um sonho, uma promessa que, cara, olha só, sabe, você vai ter uma oportunidade, um trabalho, vai ganhar mais, o cara fica assim, esperançoso. Ou a pessoa quer isso, ou a pessoa quer parar de ter medo. A pessoa quer parar de ter medo de se vai perder o emprego, se não vai. Ela quer parar de perder esse medo de, poxa, será que meu filho tá bem na escola? Será que não estão doutrinando meu filho na escola? Será que eu vou voltar vivo de casa? As pessoas querem perder ou medo ou ter um sonho. E segurança pública, meu Deus, olha a quantidade de coisas que já foram propostas, tanto iniciativas para fortalecer que o próprio cidadão possa defender o que amedronta os malvados, o agronegócio também, segurança jurídica, isso aí também está no meio, não só para proprietários, né, do próprio agronegócio, como para a própria polícia. Quantas e quantas vezes Bolsonaro não falava do excludente de ilicitude? Será que nesse momento, com o crescimento da violência, relembrar, por exemplo, olha só, os números estão caindo de apreensões e a violência está aumentando. O governo Bolsonaro ficou marcado por aumentar o escopo das polícias, né? Ter mais atribuições, poder fazer mais coisa. Então, assim, isso muda. Você falar de custo, treinamento, então as pessoas querem soluções para ontem. Isso daqui é para a direita, tá nadando de braçada. Deputados, vai que é sua. Parece que a esquerda não quer lidar com o problema. O outro lado, por sinal, é excelente em capitalizar o medo generalizado da violência. Não é capitalizar medo, não. É apresentar soluções. É apresentar soluções. E não é que a esquerda não quer. Vocês estão vendo agora. Bastou o Capelli defender a polícia, porque uma polícia desmotivada trabalha menos. Ele foi cancelado pela esquerda progressista, identitária. Não tem solução. A gente está diante de um ponto que, se o Lula tentar resolver, ele vai ser destruído pela classe artística. E aí? E aí, pai? Como é que resolve? Não resolve. Não tem solução pro Lula. Nesse ponto, não tem. A incompatibilidade de gênios ideológicos nunca facilitou uma união estável entre a esquerda e esses polos. Mas a polarização piorou muito. Quem diz isso? Alexandre Gonçalves, líder dos cristãos trabalhistas no PDT. É PRF, Santa Catarina. Esse cara já foi, assim, escorraçado pelo Felipe Neto por fazer uma pergunta educada, cobrando coerência do Felipe Neto. Se não me engano, foi no episódio do arcabouço fiscal que foi aprovado, que ele falou, cara, é o fim da esquerda. E o Felipe Neto destruiu esse cara. E depois ele respondeu com a educação e o Felipe Neto desceu do tamanco e viu que era lulista. Ele foi campeão pro Lula. Ele falou, não sei o que. Sabe quem é esse cara lá do Twitter? Embora reconheça que a animosidade entre as partes já cultiva rugas, aponta que a belicosidade hoje é nuclear.
Hoje tá num ponto que não tem mais diálogo. Não tá, bicho. Para Gonçalves, o abismo dilatou na medida que o Brasil começou a importar as pautas da nova esquerda americana. Mas quem é louco? Quando quem fala que o Lula é um vassalo do Biden, a própria esquerda tá falando, ó, tá importando as pautas do Biden. Mas o maluco sou eu. Até falar pra vocês, fiquei meio triste ontem. Tem um jornalista que eu respeito. Respeito mesmo, acho um baita jornalista. Continuo respeitando ele. Fiquei triste. O cara escreveu um texto sem citar meu nome, me acusando basicamente de tomar substâncias que deixam você biruta. Ele fala, inclusive, numa substância, são 3 letras, como ela começa com a letra L, a letra do meio é S e a letra final é D. Aí o cara fala que eu tomo isso porque eu digo que o Lula é um vassalo do Biden. Ele trata como teoria da conspiração ONGs americanas tentarem tomar as ONGs e a agenda woke também. Não tem agenda woke. Eu falei, nossa, cara, sério mesmo? Fiquei triste. Mas chamou só influenciador bolsonarista. Mas tudo bem, vida que segue. Enquanto a política canhota tradicional se estruturava a partir do conceito de luta de classes, a ala caçula abraçou embates ligados à identidade, que passam pelos ismos da vida, né? Causas identitárias. Tá dividida, tá rachada. No final do dia esquerda, no final do dia esquerda. Mas ainda que seja esquerda, eu acho que é importante a gente entender, sabe, essa briga. Porque no meio dessa briga tem muita gente da militância que é esquerda só porque gosta de Lula. E expor isso daí, mostrar as contradições do Lula, é aquele tipo de cara que no passado votava em Lula e depois votou em Bolsonaro. Quantos não votavam em Lula? Em 2018 não votaram em Bolsonaro. E em 2022, idem. Bolsonaro teve 60 milhões de votos. Com certeza teve muita gente que já votou no PT no passado. Vocês vão perguntar para o evangélico se ele quer ter saúde, escola pública de qualidade, direitos trabalhistas como férias, ele vai dizer que sim. Sim, exatamente. Qualquer pessoa. Isso são as pautas da direita. É dessa forma que a esquerda consegue se conectar com as igrejas. Sim, mas essa pauta é da direita também. Ele quer que a esquerda volte para essas pautas, volte para a base. Mas se você inicia um diálogo com temas transversais, ainda que eles tenham sua importância, isso acaba fazendo surgir um identitarismo de maioria. Isso faz muito bem à direita. É mesmo? São ideias erguidas sobre dogmas religiosos e fake news, como da família brasileira e a liberdade religiosa corre em perigo. Não, corre não, né? Tá tudo de boa. Fake news é negar esses problemas. Ainda que customizado com temperos locais, o padrão é global. É mesmo? E eu achava que eu também era louco, né? Quando eu tô falando, ó, gente, você vai observando o debate público com os outros países. Eu não sou profundo conhecedor, mas eu acompanho. Tento me inteirar, né? Não custa nada, dá uma lidazinha. Todo dia eu sento, boto a bunda na cadeira. Tem que fazer alguma coisa, né? Você quer fazer isso daqui de forma séria, quer ser chamado de jornalista, analista, então você tem que estudar um pouquinho. E eu tô falando, ó, essa agenda de esquerda, ela tomou conta e tá em todo canto. É o famoso globalismo. Eu trouxe um texto esses dias que eu complementei com Biden indo lá pro sindicalismo, porque eu falei ao pessoal, a esquerda tá preocupada que perdeu os trabalhadores com essa pauta que não tem votos. Eles estão tentando voltar pro trabalhismo, pro beabá, pro feijão com arroz. É um movimento que, cara, tomou o mundo todo. A esquerda tá em decadência no mundo todo. Por quê? Porque se perdeu. Não trabalha mais em prol do povo, e sim das elites. Temos as tensões entre a esquerda tradicional, focada na dimensão econômica e da classe, e a identitária, preocupada com a garantia dos direitos de grupos vulneráveis. E no Brasil, quem comanda hoje é a segunda. A primeira-dama tá aí para mostrar qual lado que o Lula serve. No Brasil, o PT busca sintetizar essas duas. Não tenta. Não tenta. Você tem o Celso Amorim, você tem talvez o Luiz Marinho, no Ministério do Trabalho. Quem mais? Quem mais? Talvez o Capelli. Quem mais? Não sei mais. O resto será para os ministérios? Ou é centrão, ou é esquerda identitária. Vemos uma dificuldade das esquerdas em geral em mobilizar eleitores em torno de pautas amplas. A utopia do passado, representada pelo socialismo, foi substituída por sentimentos como medo, ódio, ressentimento, ativados de forma eficiente pela extrema-direita. Na verdade, vocês sentem esse ódio pela direita, né? É só isso que tem. É isso que tornou a esquerda. E aí, para encerrar, essa seleção do Guilherme Casarões, analista, vez outro escreve no Globo,
Casarões vê ainda um obstáculo de comunicação. O polo antagonista, a direita, é hábil na ocupação precoce dos espaços. Já a esquerda pena para construir narrativas amplas de apelo às massas para além dos grupos com os quais tradicionalmente dialoga. Ao mesmo tempo, tragados pela polarização, olha a crítica que eles vão fazer agora. Muitos da esquerda passaram a equivaler conservadorismo e fascismo, ostracizando parcelas significativas da população. E quem eles pegam para dar de exemplo? Um exemplo na esquerda do que é isso. A Márcia Tiburi, filiada ao PT, ainda bota o partido, sintetiza essa postura ao lançar, abre aspas, Como Conversar com um Fascista. Título que rotula dessa forma quem vota no oponente ideológico. Se você não vota no PT, você é um fascista. E os caras estão falando, vocês estão fazendo isso? Vocês destruíram a esquerda. Vocês destruíram a esquerda sem volta. Porque qualquer ser humano, dentro de si, tem algo chamado que empatia. A esquerda não tem. Mas o ser humano ainda tem. Então, quando o ser humano, meu coração ainda bate, ele vê maldade. Ele fala, não, irmão, eu não vou ficar ao lado de vocês. Vocês estão perseguindo pessoas. Eu não sou bobo. Eu só não quero estar ao lado de vocês. Eu vou virar nada antipetista. É muito difícil imaginar que o governo e a militância lulista baixem a guarda e deixem de tratar o empresário que gera 30 empregos e luta para pagar imposto como explorador. Eles não vão. De tratar o crente da periferia como fundamentalista e o setor rural como fascista. E do lado de lá, verão predicados semelhantes numa alimentação de inimizade que não parece ter fim. Não vê isso não, viu? Por isso eles vão estar se enganando. Então a turma está buscando algum tipo de solução. Aí, é amigo até daquele Alexandre Gonçalves, o pastor ali que acabou de falar, que é líder aí da frente trabalhista do PDT, é amigo. Gustavo Caixanon, também do PDT. O Caixanon está escrevendo na Gazeta do Povo. Olha o texto que ele soltou. O identitarismo é liberal? Esse discurso de conservadores chamando identitarismo de marxismo cultural e de esquerdistas chamando de liberal é um equívoco. Está na hora de todos acordarem para o fato de que ele é uma negação de todo e qualquer universalismo. É um anti-humanismo. Ele só faltou falar esquerda raiz e direita unam-se contra a esquerda identitária. Você pega o texto e vai ler, ele tá criticando e fala, cara, esses caras não, velho. Não. Esses caras são pior que o bolsonarismo. Basicamente isso. Eles estão brigando. Eles estão brigados. Essa nota eu nem vou entrar no contexto dela. Mas a manchete você já sente o drama. Esquerda enfrenta divisão em relação a pautas de costume pelo mundo. É um complemento da nota anterior. A esquerda está rachada. É preciso entender isso. E é preciso explorar isso, inclusive, para você botar para um lado e falar com o outro, né? Para um lado brigar com o outro. Muito não ajuda quem atrapalha, né? O muito nos ajuda quem atrapalha o lado de lá. Então a gente tem que brigar, gente. Tem que botar pra um bater cabeça com o outro e expor toda a hipocrisia. Uma crítica que o Lula sofre da própria esquerda vale muito mais que uma crítica feita pela direita. Ou vocês acham que não? Qual crítica machuca mais? Eduardo Bolsonaro criticando o pai? Ou Flávio Dino criticando o Bolsonaro? Não precisa nem falar, né? Só pelo o melhor dos exemplos. Mas vamos continuar. De gordofobia ao capacitismo. Para especialistas, gafes expõem um Lula desatento a pautas atuais. Se o Lula quiser manter um bom relacionamento com o consórcio leia-se Rede Globo, ele vai ter que baixar a cabeça pro identitarismo. A Globo é 100% identitária. A Globo tá sempre falando da Marina e toda essa agenda aí, né? E aí? Qual lado do Lula vai seguir? Porque se ele fizer isso, ele vai perder essa militância raiz, os sindicalistas, a turma que realmente fala com a base. Aquela base que tá preocupada com escola, saúde, emprego, férias, reduzir a opressão do capitalismo, o proletariado. Tem gente que até acredita nisso. O socialismo utópico. Ele tá numa encruzilhada. Aí a nota passa um panozinho que fala assim, ó. Marqueteiros e especialistas ponderam que as declarações de Lula devem ser compreendidas no contexto político e cultural da formação do petista. Meu Deus, vamos tentar relevar, né? Porque o Lula é um cara do passado, coitadinho.
Se fosse Bolsonaro, tá rompendo na cadeia, denunciando pra PGR. Outro aqui também que se fosse Bolsonaro na mesma situação, hein? Meu carro no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tava em São Paulo. Tava em São Paulo num show da Ivete Sangalo, né? Em minha calamidade. Não fala mais nada. E se fosse com o Bolsonaro era diferente. Vamos correr. Aí você pega esses dois primeiros temas, guarda na cabeça por 10 minutos. A gente vai voltar neles. Tem a briga na esquerda. E a direita? A direita tá como? Bom, a direita tá aí, né? Vendo um cerco se formar contra Bolsonaro. E aí eu juro pra vocês, mas de coração, essa notícia tava no vídeo ontem. No último tema que não deu tempo de comentar. Era a primeira notícia do vídeo ontem. Por que eu estou frisando isso e rebatendo essa tecla? Vamos ouvir juntos. Lava Jato negociava com jornalistas para descer a lenha em Lula. Se acontecia isso no passado, será que isso continua acontecendo hoje contra Bolsonaro? Acho que não. Não, obviamente que não. A Globo News não tem nenhum negócio. Não tem. A Globo News é 100% imparcial. Em diálogos obtidos pela Operação Spoofing, às quais a revista eletrônica Conjur teve acesso, os lavajatistas demonstraram intimidade com a imprensa. Eles comemoraram o fornecimento exclusivo de informações para o Jornal Nacional da Rede Globo. Mas isso atualmente contra Bolsonaro não acontece, né? Só acontecia lá atrás. Jornal Nacional é uma ótima, mas de qualquer forma, é bom também depois dar uma provocada no Josias, Miriam Leitão, etc., para descer a lenha. Escreveu a procuradora Laura Tessler. Os diálogos são reproduzidos nesta reportagem em sua grafia original. Os procuradores combinaram a estratégia que envolvia passar informação para a Rede Globo e depois para o jornalista Josias de Souza, com embargo para divulgação apenas depois da veiculação do Jornal Nacional. Mas isso não acontece hoje. Os mesmos petistas... Anteontem começou, né? Os mesmos petistas estavam gritando. Eles pegaram essa nota, estavam repercutindo na RT, gritando. Aí, ó! Mídia golpista! Era golpista quando era o Lula. Agora com o Bolsonaro, agora é 100%. Agora não tem nenhum tipo de... E agora vale tudo. Será? Mas vamos lá. Meio que ligado a esse tema, porque tem a ver com a Lava Jato, vamos relembrar umas coisinhas que já aconteceram no passado. E eu acabei vendo esse vídeo aqui, antigo, que o Henrique Soldani postou. Escuta isso aqui. O Intercept e parceiros viram por todos os meios se havia alguma maneira ali de aquele diálogo ser fraudado. A conclusão é que não. A defesa do Lula tentou ter acesso àquilo que... a esse conteúdo que foi apreendido pela Operação Spoofing. Pediu ao ministro Edson Fachin, o queridinho de certa imprensa. Ainda hoje a Miriam Leitão escreve uma coluna dizendo que o Fachin corrigiu o Toffoli com a decisão dele. A ignorância é doce. Especialmente quando você tem um nomão e tal, e aplauda o nomão, mas não aplauda a ignorância. Não sabe do que está falando. Quando a vida vênia, ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, mas isso não é irrelevante. Se nós não nos gostarmos, não tem a menor importância. O que tem importância é a questão técnica. Não sabe do que está falando. Bacana, é Miriam Leitão, né? E veja em qual contexto. Mas hoje parece que os mesmos métodos continuam a ser utilizados, as mesmas teses continuam a ser apresentadas, mas agora Reinaldão e Miriam Leitão estão do mesmo lado. Que coisa muito engraçada. Também estava no vídeo ontem. E aí que veio o que me surpreendeu. Eu já estava montando o vídeo, estava lá no Twitter. A menina me marcou na postagem, falou: Quinto, você viu essa notícia? Eu falei: não acredito. Eu não acredito no que eu estou lendo. É uma nota que vai na mesma linha daquele editorial do Estadão, Lava Jato 2.0, só que é uma nota assim que eu posso falar que é mais técnica, é menos opinativa. Ela tenta demonstrar, de forma clara, simples, para qualquer pessoa comum entender, que estamos passando por um problema estilo vale a pena ver de novo. A manchete já deixa claro. Métodos esvaziados pelo movimento anti-Lava Jato são reconstruídos
em cerco a Bolsonaro. Estão fazendo um cerco contra Bolsonaro? Folha de São Paulo. Sai uma nota na Folha de São Paulo falando isso. Pera aí, pô. O que é que tá acontecendo? Essa nota podia ter saído, sei lá, né? Julho de 2020. Ali já tinha mais do que tempo suficiente pra começar a questionar algumas coisas. Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. A gente começa o vídeo falando, olha as confusões da esquerda. Os ares estão mudando e as brigas estão cada vez mais intensas. E uns rachas estão acontecendo, direito a bloqueio, que bloqueios viram inclusive notícias no consórcio, porque são pessoas de peso, né? O Amparo escreve na Folha de São Paulo, foi bloqueado pelo Capelli, o que é que tá acontecendo? Outros nomes grandes da esquerda, Almond de Ongueiro. Agora a Folha solta essa nota longa, que eu fiquei impressionado, vocês vão ver. Métodos de investigações esvaziados ou até mesmo enterrados pelo movimento anti-Lava Jato na Suprema Corte têm sido reconstruídos pela própria corte e por outras instâncias do judiciário em cerco contra Bolsonaro e seus aliados. A delação de pessoas presas, por exemplo, chegou a ser comparada a maus tratos, né? Uma palavra mais... Maus tratos. Na verdade, começa com Thor e termina com Tura. Pelo cara lá, né? E agora, diz que esse mesmo cara que falou isso é um dos pilares de sustentação do outro cara lá. As prisões preventivas alongadas e com prazos indeterminados também eram apontadas como um abuso cometido pela Lava Jato e agora tem ganhado espaço nas apurações que envolvem o ex-mandatário. O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, por exemplo, está detido por ordem do ministro desde fevereiro e até hoje não foi julgado. Ou seja, a nota conta o que aconteceu lá atrás, a crítica que rolou lá atrás e traz o exemplo concreto do que está acontecendo hoje. Aí continua. Em instâncias inferiores, o fenômeno se repete. Um dos pontos criticados pelo movimento Lava Jato era o uso de medidas mais invasivas, como busca e apreensão e quebras de sigilo para investigar fatos antigos, uma vez que a contemporaneidade é um dos requisitos para o uso desses métodos. Conto que teve lá atrás e agora apresenta um exemplo concreto. Neste mês passado, a Justiça Federal do Rio de Janeiro quebrou o sigilo telemático do Braga Neto e determinou a busca em endereços ligados a ele. A operação da polícia contra o militar apura supostas irregularidades nas compras de coletes balísticos de 2018. Os advogados de Bolsonaro e alvos da investigação afirmam que essas apurações têm como premissa o mesmo método da qual era acusada a Lava Jato, o Phishing Expedition. O Cid, por exemplo, foi preso por questão lá do cartão falsificado. Na sua delação, contudo, as revelações sobre esse delito são as menos importantes. Na colaboração premiada, o militar fez relato da suposta participação de Bolsonaro na venda de joias recebida de autoridades estrangeiras, além de dar detalhes de uma reunião em que o ex-mandatário teria consultado a cúpula das forças sobre a possibilidade de um golpe. Outro pilar da Lava Jato, que foi esvaziado pela corte e agora ressuscitou para fechar o cerco a Bolsonaro, é a ampliação das atribuições de um só magistrado para tocar todas as investigações. Vamos lembrar lá atrás. No caso da operação em Curitiba, o responsável era o Moro, que deu as primeiras decisões sobre os casos de corrupção na Petrobras e tornou-se relator de diversas outras investigações que foram desencadeadas na sequência. Mais tarde, no entanto, a corte anulou vários processos por entender que não eram da atribuição dele aquelas ações. Isso ocorreu, por exemplo, com o caso do Lula. O ex-magistrado da Lava Jato estaria à frente das investigações contra o Lula desde 2015. Em 2016, chegou a determinar a condução coercitiva do ex-presidente. 5 anos depois, a corte anulou todas as decisões de Moro contra Lula, sob o argumento de que aquelas investigações deveriam ter sido conduzidas em São Paulo e Brasília. Agora, contra Bolsonaro,
também tem a ampliação, né? Porque o mesmo magistrado é relator do inquérito das fake news, que é a pura rede de desinformação, e a partir desse processo tornou-se o responsável por quase todas as outras investigações contra Bolsonaro. No caso da inserção de dados falsos do cartãozinho, o ministro afirmou que a suposta confusão, né, era central para manter a coerência da campanha de desinformação, né, na época da pandemia. Por isso se tornou relator do caso, embora essa interpretação tenha sido considerada alargada demais por integrantes da própria corte, segundo a Folha de São Paulo, em conversas reservadas. Os poderes da Polícia Federal também foram contestados durante a Lava Jato. O questionamento era que a corporação ia além das suas atribuições e, muitas vezes, invadia a competência do Ministério Público. Nas operações contra Bolsonaro, a Polícia Federal atua como protagonista e faz pedidos de diligência direto ao ministro, sem passar pelo Ministério Público, que os acata até nos casos em que a PGR se coloca contrária. Na Lava Jato criticaram, né? Por fim, a nota encerra falando que procurou a corte. Né? Se queria se manifestar, não se manifestaram. E a nota fecha num arremate, onde eles saem explicando assim, ó, entendo os métodos criticados e agora reconstruídos no cerco a Bolsonaro. Explica, delação premiada. Explica lá o que acontecia, tá? De forma resumida. Pescaria de provas. Concentração de poder. Prisão preventiva alongada. Medidas invasivas por fatos antigos. E a nota da Folha não falou, né? Mas aquela ali do Conjur que fala da imprensa lavajatista, né? Desse além no Lula, acho que também pode ser incluída aí contra o nosso Jair. Leu uma nota dessa e não se perguntar, será que os ares estão mudando? Eu acho impossível, né? Até onde esses ares vão mudar? Até quando esses ares continuarão nessa direção? Não sei. Acho que deve ter uma certa mudança também de vento por um tempo, talvez depois volte de novo. Eu acho que a questão do Cid deve ter algum desdobramento. Vai ter esse mês, não faço ideia. Vai ser mês que vem também, não vai ser quando, não faço a mínima ideia. Mas acho que quando tiver alguma coisa, etc, não acho que vai... Não acho que vai ficar onde ficou, né? Tá todo mundo aí esperando a tal delação. Uma hora ela vai sair do papel. Quando sair deve ter algum tipo de confusão. Mas até então, a imprensa vem mudando o seu tom. Vem talvez, até uma autocrítica, talvez perceberam que o Lula destruiu o país. O que eu sei é que eu acho que é um bom momento de começar a aproveitar. E é um momento que, inclusive, de surfar em outras áreas além do que a direita já fala. Por isso que eu falo tanto, pô, a direita fala muito do judiciário, beleza, mas olha os outros temas que também são um prato cheio. Até porque a direita sozinha ficar batendo na tecla, judiciário, eu acho que não faz muito efeito. Mas o que é que você acha de uma nota dessa da Folha de São Paulo? Eu acho que essa nota vai rodar bastante no dia de hoje. Hoje é dia 2 de outubro. Ela foi publicada às 11h15 da noite de ontem. Acho que ela vai rodar bastante. Eu tinha essa mesma impressão com aquele editorial do Estadão que a gente comentou no vídeo de ontem. Aquele editorial rodou demais nas redes sociais. Os mais diversos deputados, para além da direita bolsonarista, publicaram. Até o Pedro Lupion da FPA estava falando daquilo também. Rodou. As pessoas viram. O clima no país tá assim, né? Tá tudo... E aí, bicho? E aí? Então eu acho que a turma tem que começar a jogar um pouquinho melhor. Veja como são as coisas. Até voltando um pouco pro primeiro tema. Por tentar melhorar um pouco o vocabulário, tentar assim, ver qual é os termos que o pessoal usa e que eles entendem melhor. Eu só fiz mudar um terminho aqui, um terminho acolá, né? Acho que meu posicionamento segue o mesmo, né? Passapanista oficial, né? Da turma do Jair. Passo pano, passo, e daí? Tô nem aí, passo mesmo. Mas vamos aqui, ó, uma palavra, peraí, a esquerda não entende globalismo? Beleza, vou chamar de imperialista, vou chamar. Uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Nessa brincadeira, hoje eu vejo que tem muita gente fora da bolha da direita que acaba me seguindo, naquela bolha mais nacionalista. Me chamaram, por exemplo, um Spaces, lá com o turno do PDT no ano, fui, gerei confusão. O Antônio Neto, presidente do PDT de São Paulo, foi um absurdo
dialogar comigo, né? Um cara muito empático, né? Nada intransigente. Me chamando no canal Nova Resistência, que também é na direita, bater um papo. E você vai ver, eu vendo assim que consegue comunicar e interagir. O simples fato de melhorar um pouco o vocabulário, né? Nem mudar as ideias, né? Nem mudar o que se defende. Eu acho que isso são as coisas que a gente deveria parar e refletir, né? Como se comunicar melhor. Melhorar a agenda, incluir mais elementos nessa agenda da direita, resgatar, não precisa nem se incluir, talvez seja a palavra melhor resgatar, como segurança pública, resgatar para a agenda, melhorar um pouco o vocabulário. E aí, voltando aqui, todo dia no Estadão agora, um novo texto crítico a coisas que a própria direita reclama. Dessa vez foi um texto aqui escrito pelo Carlos Alberto de Franco, Meu Corpo, Minhas Regras. Uma Corte Suprema ideológica e politizada. O cara, e você vê como são as coisas, né? O próprio consórcio tem que falar assim, ó, me perdoa, eu gosto de você, mas vou ter que criticar. E assim, ó, não me canso de manifestar o meu respeito à corte. Tá assim, dos pilares da democracia. Mas tem outros poderes, viu? Eu gosto de vocês, beleza. Vocês são dos pilares da democracia, mas temos outros poderes também. E a harmonia depende de todo mundo. No entanto, o que se tem visto é uma crescente invasão do judiciário no espaço privativo dos demais poderes. Não é bom, não é saudável, gera insegurança jurídica e aos poucos vai minando a credibilidade do invasor. O Supremo rejeitou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. De forma similar à Folha de São Paulo, essa nota do Estadão relembra na contramão do que a própria Corte decidiu em 2009, né, no caso da Raposa, Serra do Sol, prevalecia desde então o entendimento segundo o qual os povos indígenas só poderiam reivindicar a demarcação das terras que ocupavam do dia 5 de outubro de 88, data que foi promulgada a Constituição. E agora, de costas para a sociedade e para o Congresso, tudo foi mudado. Em nome da pacificação, a Corte vai conseguir o contrário, trazer insegurança jurídica e disputas intermináveis no país. Mas agora vamos ao segundo episódio. Meu Corpo, Minhas Regras. Aí fala um monte de coisa, traz alguns argumentos de méritos, para no final falar que a legalização sempre foi a prioridade ideológica de alguns, não todos, dentro e fora do judiciário. Isso contra a vontade expressa da sociedade e em nome da democracia e dos direitos reprodutivos, né? A rejeição no Brasil dessa agenda é fantástica. As pesquisas estão aí e são inequívocas. A legalização dessa prática é uma agressão à sociedade, mas a ideologia não está nem aí com o sentimento da maioria. Democracia só vale se estiver alinhada com o pensamento único de uma militância autoritária. Chegou a hora da sociedade dar um basta respeitoso, mas firme aos abusos do judiciário e cobrar uma posição clara do Congresso Nacional. Você consegue imaginar um texto desse 6 meses atrás? Eu não consigo. Mas não acho que é unânime também, né? Tem Chico Pinheiro, né? Foi até cotado aí para ajudar o Dilma. Pacheco, PEC contra a Suprema Corte é golpe? Deixe Lira de lado, etc. Tudo mais. Falando, é um absurdo. Como assim, rapaz? Tentar colocar qualquer tipo de limites. A turma da esquerda não quer, estão surfando a onda. E aí, tivemos aí um novo ministro assumindo a presidência da corte, falando em pacificar o país. E eu vou deixar aqui o Caio Junqueira, da CNN, né, um analista lá, estava coordenando o análise WW, que é o programa do William Vac, o que ele tem a falar sobre a pacificação. Não durou nem 24 horas o anunciado processo de pacificação do novo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com o Congresso Nacional. Nesta sexta-feira, o Supremo decidiu obrigar o Congresso a legislar sobre licença paternidade. Quando a decisão saiu, no Congresso já havia começado a tramitar uma PEC que prevê a derrubada de decisões do Supremo pelo Legislativo. À tarde, questionado sobre essa PEC, Barroso disse o seguinte, abre aspas, a previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo, na ditadura de Vargas, de 1937, fecha aspas. A depender do que cada um dos poderes envolvidos pensa sobre seu papel no país e sobre o papel do outro poder, a pacificação será sempre apenas uma ideia. Pois no fundo o que há é um Congresso ressentido com o poder político que o Supremo adquiriu e um Supremo que não deseja ceder de volta o poder político que ganhou.
Tá vendo aí, né? Acho que tem uma mudança. Como surfar ela ao máximo, eu não sei. Aí, nesse meio tempo, Janones é condenado a indenizar o Nicolas em 5 mil. Vejam só. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pra quem fala que a direita perde todas, a direita ganhou uma. A direita ganhou uma, né? Finalmente. Talvez os ares estão mudando. Eu quero acreditar que sim. Sou um otimista. E aí, nesse meio tempo, com os problemas até aqui apresentados, temos mais problemas para apresentar porque estamos falando do Brasil e vejam só. O Jair vem conversando pouco e falando muito pouco, viu, Jair? Queria muito que ele escutasse isso. Acho que o Jair devia conversar um pouco mais. Porque ele tem bons pontos e tem muitas coisas que estão acontecendo no momento atual que eu acho que Bolsonaro, inclusive, podia estar surfando a onda. E eu tento me colocar no lugar, né, das pessoas. Com certeza a cabeça de Bolsonaro tá passando em mil e uma coisas. Qualquer coisa que ele fala, a turma distorce. O cara, cachorro que já foi mordido por cobra, tem medo de linguiça. Já tá nessa, né? Fala, ó, fica fora de problema. Mas eu vejo, assim, fala, pô, com todo também que vem acontecendo, então evitar novos problemas. Mas você pega, por exemplo, a questão do marco temporal. Eu acho que é uma pauta sensacional para Bolsonaro trazer o discurso de sempre dele. E ele não precisa nem falar, por exemplo, de Lula, não precisa falar de judiciário, nada. Então, imagina se o Bolsonaro chegar e falar, pessoal, cara, marco temporal, botem a mão na consciência. Pensem no papel do Brasil perante o planeta. Eita, agora virou estadista global. Pessoal, o Brasil alimenta, sei lá, 20% do globo. Uma a cada 7 pessoas tá comendo a comida brasileira nesse exato momento, no prato, né? Sei lá, tem um dado aí, mais ou menos assim, a cada 1 para 7. Não lembro qual é a estatística, mas tá gigante a quantidade de pessoas que o Brasil alimenta. Então, assim, com o marco temporal, a gente tem que parar, refletir. Será que isso não vai impactar na produtividade do Brasil? Porque o Brasil não só depende disso na economia nacional. Temos a nossa responsabilidade com o planeta. Estamos passando por um momento de crise no mundo todo. Está falando sobre segurança alimentar, soberania alimentar. A gente não pode deixar o mundo viver na insegurança. A fome ainda é um problema no mundo inteiro. E o Brasil é parte da solução. Então, reflitam sobre isso na hora de tomar qualquer tipo de decisão. E ao lado também falei também sobre a questão jurídica, porque se no mundo onde a população está em eterno crescimento, porque tá, por mais que tenha reduzido, continua em eterno crescimento, que cada dia precisa de mais e mais comida, mais e mais comida, a gente não pode colocar o Brasil no cenário de insegurança jurídica, de modo que o agricultor se sinta, sei lá, né, desincentivado a fazer novos investimentos. Pô, investir daqui, daqui a pouco eu perco minha terra. Melhor ficar por aqui, né? Melhor não fazer novos investimentos, com medo da insegurança jurídica. Então, a gente não se expande e nós temos um papel a cumprir. Então, todo mundo reflete, não fala de ninguém, numa boa. E isso, assim, são assuntos que só tem a ganhar. Assuntos que, pô, diversas áreas, olha, fala, pô, esse cara tem um ponto, viu? Esse cara tem um ponto. E assim, a pauta que ele sempre defendeu. A pauta que ele foi atacado pela direita, pela esquerda, pelo centro, por cima, por baixo. Lembra lá, início de 2022? Lá vai Bolsonaro pra Rússia. Ai, Bolsonaro. Lá vai Bolsonaro. Garantiu o fertilizante. O agro brasileiro teve uma safra recorde. Né? Aí imagina se não fosse o Brasil. Com conflito, a Ucrânia é um dos maiores produtores lá de grão, né, de cereais no mundo. Aí o Brasil não produz o que deveria produzir porque não tinha fertilizante. E aí? E aí, hein? Aí tu já pensou? Eu queria ver como ia ser bonito. O mundo passando fome. Mas lá vai Bolsonaro com seu espírito de preocupação global. O maior estadista do planeta. Eu tô errado, tô falando? Então assim, pra não falar que eu não critico o Bolsonaro, tá vendo? Eu critico ele. Bolsonaro, volte a defender as suas próprias pautas. Ontem ele fez isso. A pauta clássica do Jair, reduzir imposto. Governo aumenta imposto sobre diesel neste domingo. A alíquota vai passar a ser 13 centavos por litro. O valor vai vigorar até o final do ano. Aí Bolsonaro faz uma conta rápida de matemática. Com o consumo de 2 km por litro, numa viagem de ida e volta de São Paulo, 2.000 km, um caminhoneiro só com esse reajuste gasta 130 a mais. Lembro que esse governo, em 2004, iniciou a construção de 3 refinarias. Não concluiu nenhuma e enterrou aproximadamente 90 bilhões. Frete mais caro, mais inflação.
Inclusive pode trazer a sua agenda propositiva. A agenda propositiva é o quê? Reduzir imposto. Essa agenda aí não tem que ficar contra. Num governo que só aumenta imposto. Aí, falando disso, diferença, né? Lula empurrou uma reforma tributária maluca, 10 bi de emenda, 2 ministérios, né? Era a melhor coisa pro Brasil. Bolsonaro era um maluco porque tava contra. Tá ali, né? O Vanguard fez até a pergunta, ué, não era o bolsonarismo que estava mal informado e criando confusão? Elevar custos é igual aumento de preço para a população. Reforma tributária eleva custo das aéreas em 11 bilhões. E se ela leva custo para as aéreas, vocês acham que as companhias aéreas vão absorver 11 bilhões? Ou vocês acham que elas vão repassar isso daí no preço da passagem para vocês? O que é que vocês acham, hein? O que é que vocês acham, hein? Mas o maluco era Bolsonaro. Os 27% da alíquota esperada do IVA sobre as passagens aéreas representariam um aumento de até 286% em relação à soma das alíquotas atuais de impostos de 7% a 9%. Não estamos pleiteando a redução da carga tributária, mas precisamos evitar tributar ainda mais a aviação brasileira. Os 11 bi seriam a diferença de pagamento de impostos caso as vendas de passagens fiquem no patamar atual. As decisões que o governo argumenta a ver com a reforma não mitigariam essa elevação de custos. E o louco era Bolsonaro, né? Louco era Bolsonaro. Saiu ontem. Tributo seletivo, chamado de imposto do pecado, também poderá incidir sobre bicicletas, motos e TVs. É mesmo, né? Ah, meu Deus. É mesmo? Ai. Quem poderia imaginar? Também chamado de imposto do pecado, pois sobretaxa cigarro, bebidas alcoólicas, também poderá incidir sobre outros produtos, bicicletas, motos, smartphones, celularzinho, TVs, condicionadores de ar, né? Ar-condicionado, notebook. Rapaz, quem poderia imaginar? A explicação é que esses produtos são fabricados além de outras regiões do país, também na Zona Franca de Manaus. E aí, para preservar o benefício das empresas lá instaladas, o imposto seletivo abrangeria somente de fabricantes de outros locais do país, mantendo a Zona Franca de Manaus isenta. O imposto seletivo seria regulamentado somente depois da aprovação. O Ministério da Fazenda lembrou que a reforma tributária contempla o fim do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e o instrumento por meio do qual é concedido atualmente o benefício fiscal às empresas instaladas na região. Por conta disso, o imposto seletivo será usado também para manter os benefícios às empresas da Zona Franca de Manaus. Eles vão utilizar o imposto do pecado para substituir o IPI, que não vai existir mais. A Aliança Bike, uma associação formalizada em 2009, que tem como missão fortalecer a economia de bicicleta e seu uso por brasileiros e brasileiros, reclamou da incidência do imposto seletivo no setor de bicicletas. O que bicicletas, cigarros, armas, bebidas têm em comum? Nada. Ou tem, né? Todos vão pagar o imposto do pecado. Porque fizeram L. Não sei se a associação fez, mas fizeram, né? Então, todo mundo vai arcar com isso. Podia ter feito campanha contra, né? Mas Bolsonaro era o louco. Era o louquinho da praça que estava contra a reforma tributária. O Ministério da Fazenda informou que no caso de produtos como a bicicleta, um imposto seletivo vai apenas substituir o IPI. Não, só vai substituir, fica de boa. Fica de boa. Confia no Lula. Para falar sobre a Zona Franca de Manaus, até um ponto interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, não sei nem se falei em vídeo, mas a gente tá sempre aberto a ouvir e refletir. Muitos se falam assim, incentivo para a Zona Franca é um absurdo, o país todo paga mais caro, etc, tudo mais. Em certo ponto mas é uma questão complexa a questão da Zona Franca. O Plínio Valério, presidente da CP das ONGs, ele esteve no Pânico, ele falou o seguinte, ele falou com o Emílio e com o Samidana. O Sam nem conseguiu responder. Ele falou pros caras assim, vocês falam assim, vamos acabar com a Zona Franca de Manaus, com imposto zero, etc, tudo mais. Vocês têm que pensar é o seguinte, se você acaba com essa taxa zero, as empresas, elas não vão sair de Manaus para se instalar em São Paulo, em Minas, no Rio. As empresas, elas vão sair do Brasil e se instalar no Paraguai. E essas empresas que estão aqui na Zona Franca de Manaus, elas podem não pagar imposto, etc, tudo mais, só que elas precisam comprar insumos. E compram insumos que produzem em São Paulo e no restante de todo o país. Então você acaba movimentando a economia como um todo.
E aí, por exemplo, você pega uma pauta dessa. Tá, mas e aí, como é que Bolsonaro mantém a sua coerência? Como é que Bolsonaro mantém sua coerência, mas ainda assim tem a Zona Franca de Manaus? Simples. Tratando a situação como algo provisório. Mas é só provisório, tá tudo resolvido? Não. Por exemplo, Bolsonaro foi o presidente que mais se debruçou no desenvolvimento modal brasileiro. Modal terrestre, aquário, via, tudo possível. Vários e vários marcos diferentes. Não era o cara aí, né? Na época o hotel tinha lá o Tarcísio do asfalto. O cara tava recapeando um monte de coisa, até tudo mais. Porque a região amazônica, as coisas lá precisa de um extra para funcionar. Falta infraestrutura. Manaus está descolado do resto do país. Não tem nem rodovia para ir para lá e tudo mais. A solução, uma das soluções passa com certeza por uma interligação. Você ter rodovias que são lá de Manaus para o restante do país, você conecta tudo, melhor do que rodovias, você ter ferrovias. Se em algum espaço der, vai para lá para cabotagem, que é até mais barato, né? Transporte marítimo, aí sai lá, chega em Santos, de Santos distribui para o restante do país. Não sei, você pensa, mas com certeza melhorar a infraestrutura é um primeiro passo para depois todo mundo pagar o mesmo tipo de imposto. Só que tem que integrar o país, que liga com soberania nacional, que liga com a pauta de Bolsonaro. Ambas estão de mãos dadas. Então, assim, são pautas propositivas. Quem vai ser contra isso? E é começar a falar, você traz a redução de imposto alinhado ao desenvolvimento nacional. Como é que isso não vai dar certo? Qual é a pessoa que não quer ouvir algo que é totalmente plausível, pautado na realidade e que tem um retrospecto do governo Bolsonaro para provar que, cara, é isso que a direita fez quando esteve no poder por 4 anos. A turma lembra das estradas sendo recapeadas. A turma deve lembrar de alguma construçãozinha que teve por aí, né? Muita coisa foi entregue. Então, gente, a gente tá... Por mais que o Brasil esteja numa situação horrível, você olha para todos os lados, tem alguma oportunidade da gente tratar de alguns temas para além da bolha da direita. De sair daquela discussão de apenas, olha isso aqui é um problema, isso aqui tá acontecendo, mas começar a trazer proposições, tentar trazer algumas soluções. Eu falo de Bolsonaro porque é que lidera o movimento, mas nossos deputados também precisam assumir a participação deles nesse processo. Eles quiseram ser líderes do movimento, então sejam líderes do movimento. Estou aqui só comentando o que eu vejo. E o que eu vejo é que o Brasil passa por uma mudança que eu acho que também Bolsonaro ajudou muito, viu? Ontem teve eleição para os conselhos tutelares. Vários vídeos de pessoas comuns mostrando, né, o engajamento popular. Uma coisa que a direita nunca participou. Significa que agora a direita vai ter maioria em tudo? Não, não vai. Mas melhorou muito. Porque antes nem se falava disso. Eu mesmo não vou puxar meu peixe porque eu nem comentei desse assunto. Vi que algumas pessoas comentaram, vi as pessoas comuns comentando. Mas ontem que eu realmente tomei o choque, falei, cara, me senti mal por não comentar disso daqui antes. Eu queria poder ter participado disso. Falar, poxa, eu também incentivei as pessoas. Deu inveja. Deu inveja de bonito que foi ver. Isso aqui é um vídeo, né? A menina sai andando, mostrando a quantidade de gente no local. Tinha o pessoal da camisa verde e amarela, mas não trouxe pra não ficar muito óbvio, né? Que a gente tá puxando o pano pra um lado. Mas você vê, ó. Eleições para conselhos tutelares marcaram mais um episódio de polarização entre bolsonaristas e governistas. Quando que isso aconteceu, pessoal, no passado? Eu não lembro. Estamos num momento diferente no Brasil e no mundo. Ministério Público Federal pede combate abuso religioso em eleição do Conselho Tutelar. Vai vendo, né? Estão incomodados com a direita, com os cristãos. E aí quando você olha aqui no vizinho, pesquisa aponta massa na frente de Milei. É a manchete. Mas você vai dar uma lida e fala assim, ó, mas as boas notícias para o governista acabam aí. Nas simulações de segundo turno, ele é derrotado em todos os cenários. Enfim, o momento tá ruim? Tá horrível. Mas nesse deserto de ideias que a turma do PT tem muita oportunidade. Tem a oportunidade de gerar confusão entre eles, que eles estão brigando entre si. Tem a oportunidade de apresentar propostas. Tem a oportunidade de utilizar a própria imprensa contra outras coisas que vem mudando o tom. Acho que jogar direitinho, 2024 dá para marcar vários gols. E para os assinantes do Atlas, eu deixo uma sugestão para vocês. Peguem os Atlas de janeiro a julho, que já estão disponíveis. Vão no capítulo,
Não, de janeiro a agosto que está disponível. Vão no capítulo que trata de relações internacionais, ou vai ser relações internacionais, ou sei lá. É o que trata de relações internacionais. Todo Atlas tem um capítulo só disso, que normalmente é lá onde eu coloco as brigas dentro da esquerda e as críticas que o Lula sofre dentro da esquerda. Leiam só esses subtemas. Deve ter umas 6 páginas no máximo sobre isso daí. Talvez o maior deve ter umas 7, 8. Leiam isso na ótica dessa disputa. Identitários versus esquerda raiz. Veja como as notícias vão se encaixar de uma forma diferente. Vocês vão entender. Até tem um capítulo, vai ter lá o capítulo que foi o que eu relato. As confusões na esquerda, depois que eu participei do podcast do PDT. Eu acho que eu relato um pouco do que eu comentei e a repercussão. Dê uma olhada com o passar do tempo. Veja como essa treta, ela não surgiu agora, mas a cada mês ela ia ganhando uma nova componente, mas sempre batendo os mesmos assuntos. Dá uma olhada. Bem interessante. Eu mesmo estava relendo hoje para me interar sobre isso. Mas enfim. Se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Atlas Brasileiro, kimpai.com.br e compartilha esse vídeo, né? Se você não compartilhar esse vídeo, não vai à frente. Não sei se o algoritmo sabota não, mas eu sei que se vocês compartilharem vai ajudar. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui e ver vocês em mais um capítulo da nossa novela favorita, né? O Brasil e os brasileiros. Nada melhor do que isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!